Senhor, abençoa agora a exposição da Tua Palavra, que Teu Espírito possa também ter acesso ao nosso coração, que a Tua graça possa nos alcançar. Nós queremos estar sensíveis ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa sequência de mensagens no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, e hoje eu queria encerrar o ciclo. Vai ser a nossa última mensagem no Sermão do Monte. Obrigado. E eu gostaria de ler Mateus, a partir do verso... Mateus 7, perdão. Mateus 7, a partir do verso 13, eu estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Deus seja louvado. Minha oração é para que teu Espírito esteja sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que ele quer dizer. E mais do que isso, né, que a gente possa andar debaixo das palavras que a gente recebe da parte de Deus. Apesar dos instrumentos que ele usa serem falhos, né? Mateus 7, a partir do 13, eu quero ler até o verso de número 27. Nós vamos terminar hoje, então, o Sermão da Montanha. Diz assim a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Alguma outra tradução diz frutos sadios. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Eu não vou lembrar o nome da cidade nos Estados Unidos agora, mas eu tenho um livro lá em casa que eu li há alguns anos, de um autor chamado Hiram Smith. O nome do livro é O Que Mais Importa. Nessa cidade dos Estados Unidos tinha um vulcão que estava adormecido
já há mais de 150 anos, segundo o autor do livro. E os estudiosos começaram a observar na cidade fuligem se espalhando. E de repente os carros começaram a ficar cheios de fuligem. É esse o nome, né? Do material que sai, do que sai do vulcão, né? Ele é que deve saber, sabe mais do que eu. Acho que é isso, é uma fuligem. E de repente eles começaram a observar que na cidade as casas estavam ficando com fuligem. E vieram então os especialistas e começaram a estudar aquele vulcão, um vulcão enorme. E eles começaram a alertar a cidade, os moradores que estavam naquela região, para saírem, porque aquele vulcão entraria em erupção nos próximos dias. Algumas pessoas se mantiveram rebeldes, assim, pessoas de muita idade, começaram a dizer assim: eu moro aqui a vida inteira, 70, 80 anos, e esse vulcão ficou sempre adormecido, não vai ser agora que vai entrar em erupção. E o que é que aconteceu? A maioria da população, a grande maioria, deixou a cidade. E de fato, aquele vulcão entrou em erupção. E diz que, ele conta no livro, que uma tampa do vulcão, depois da erupção, voou a 8 quilômetros de altura. Tamanha a força da explosão. E ele conta que nada à volta sobreviveu. Todas as pessoas que não quiseram sair morreram. E a cidade ficou destruída. Aquela região toda, o entorno ficou destruído. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo assim: quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Vieram ventos, tempestades, e o que aconteceu? A casa ficou lá, ficou intacta, estava construída sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato, diz ele, que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos e tempestades e a casa desabou, porque estava construída na areia. Eu queria chamar a atenção de vocês um verso que às vezes passa despercebido nesse texto que nós lemos, que é o 7:22. Muitos naquele dia vão me dizer, muitos naquele dia vão me dizer. Naquele dia, essa expressão, naquele dia, é uma expressão muito usada pelos profetas. Os profetas utilizam demais, os profetas do Antigo Testamento, a expressão naquele dia. Dos capítulos 12 a 14 de Zacarias, só em 3 capítulos ele usa 17 vezes a expressão naquele dia. E ele não está falando de um dia específico do calendário, mas num momento na história da humanidade. E Jesus vai dizer que agora ele não estará mais como o cordeiro, oferecendo chance de salvação aos homens. Mas naquele dia muitos vão me dizer, é o dia em que todos estarão diante do Senhor para dar conta dos seus atos. E aqui, Jesus está dizendo que ele não estará mais como esse cordeiro, mas como o juiz de todos os homens. E eu queria chamar a atenção para isso, para a importância e para a relevância de ouvirmos aquilo que Jesus fala, ensina e adverte nas Escrituras. Muitas vezes nós podemos estar sendo como aqueles moradores lá da região que disseram assim, não, isso nunca aconteceu, não vai ser agora que vai acontecer. Só que Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora em que isso vai acontecer. Então nós precisamos atentar muito na autoridade de Jesus e na relevância daquilo que ele nos ensina, daquilo que ele nos adverte que vai acontecer segundo a sua palavra.
Hoje eu quero falar sobre 4 ensinos importantes de Jesus para esses últimos dias que nós estamos vivendo. 4 ensinos importantes de Jesus para esses últimos dias. E Jesus, um deles aqui, o primeiro que nós lemos, é que ele nos adverte a respeito de uma porta larga e de uma porta estreita, de um portão estreito e de um portão largo, sei lá. Alguns estudiosos falam que Jesus estava provavelmente olhando para os portões da cidade quando ensina sobre isso. Lembrando, dos portões da cidade. E Jesus está dizendo sobre 2 caminhos. Ele não fala de um caminho alternativo, de uma porta do meio. Ele fala de 2 caminhos. Um caminho que leva à salvação e um outro caminho em que vai levar o homem à destruição eterna. E Jesus alerta para 2 portas que existem. Somente 2 portões com destinos diferentes. A porta larga é a porta sedutora. É a porta pela qual muitos vão entrar nela, segundo Jesus Cristo. É a porta mais fácil de seguir a viagem, ele é um caminho largo, você pode levar toda a bagagem que você tem, toda a bagagem que você quer, você pode levar da porta larga e do caminho largo. Nessa porta a gente leva tudo que quiser, vai do jeito que quer, caminha do jeito que quiser, mas é a porta larga. Essa porta é uma porta que cabe todo mundo. Pode ir todo mundo que cabe por ela. Não tem restrições, não se exige nenhuma renúncia, nenhuma transformação, nenhuma mudança de vida. Essa é a porta larga. E Jesus diz, muitos entrarão por ela. A porta larga é conveniente com o pecado e com a transgressão dos princípios da palavra de Deus. Essa é a porta larga. A porta estreita, gente, é a porta que a gente não consegue passar com muita bagagem. Quem sabe até a gente vai ter que deixar algumas bagagens de lado para poder entrar nessa porta. É a porta estreitinha, é a porta que não dá para ir levando muito peso, porque o caminho é estreito. Não vão andar 2 um do lado do outro, é um caminho estreito, só você vai andar no teu caminho. E essa porta é a porta que exige uma renúncia, que exige transformação, que exige mudança, que exige que as nossas inclinações pecaminosas sejam deixadas de lado. Essa é a porta que Jesus fala. E Jesus está dizendo, existem 2 portas. Não existe a porta do meio, uma porta alternativa. E nós precisamos escolher por qual portão e por qual caminho nós vamos andar nessa porta. O segundo ensinamento de Jesus para esses nossos últimos dias é que a gente precisa tomar cuidado com os falsos profetas. E Jesus fala, tomem cuidado com esses falsos profetas. Quando a Bíblia fala de falsos profetas, de falsos mestres, a Bíblia está falando, gente, de falsos ensinos. A Bíblia está falando de não cairmos em falsos ensinos. Jesus alertou muitas vezes que falsos líderes, que falsos mestres, que falsos profetas viriam. E eles estão aí aos montes, enganando as pessoas, seduzindo as pessoas, ou então afastando e deixando as pessoas com ódio da igreja. Porque quando nós olhamos para algumas figuras que estão por aí, a gente fica envergonhado. E uma das características dos últimos dias, e não se enganem em relação a isso, é que muitas pessoas seriam enganadas. Jesus diz isso. Que viriam falsos mestres e que enganariam a muitos. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, o teu aplicativo, na 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 4, verso 3. Timóteo ouve as seguintes palavras do apóstolo Paulo, o seu discipulador. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade.
Uma das características desses dias são os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinos aos montes. E outra característica é que muitas pessoas seriam enganadas, seriam seduzidas por essas pessoas. Como é que a gente reconhece um falso profeta, diz Jesus? Como é que Jesus diz aqui? Eles estão no vosso meio disfarçados de ovelhas. Jesus fala, eles estão no meio de vocês. E estão disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Eles estão no nosso meio. Eles estão no meio da igreja. E muitas vezes eles não estão afrontando ou indo contra ou ensinando coisas muito contrárias ao que nós ensinamos, mas eles estão distorcendo o ensino da palavra. Eles estão ensinando as pessoas que a porta larga está tudo de bom, está tudo tranquilo. Muitos profetas de hoje, muitos mestres que estão por aí, estão relativizando a palavra de Deus. Estão relativizando, deixando a porta um pouquinho mais larga para que todo mundo possa passar. É aquele discurso que quer agradar as pessoas. É aquele discurso que quer agradar o ouvinte. Venha do jeito que você está e pode ficar do jeito que você está, porque Jesus é teu amigo, Jesus te compreende. Não se prega muitas vezes um caminho do arrependimento, um caminho da transformação, um caminho da mudança de vida, o caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho da morte, o caminho do evangelho. Pode crer, meu irmão, se você quiser ser um cristão de verdade, você vai ter que abandonar a casca grossa e ser transformado pelo evangelho. Não dá simplesmente para chegar com as malas, com as mochilas e bora lá. Jesus fala, hoje a gente vê pela internet aí o que tem de pastor coach, né? Os coaches estão aí, os pastores. E a mensagem deles é, você está no centro. Você é o centro. As músicas, muitas delas, colocam você no centro. Tiram Jesus do centro e colocam o homem no centro. É o evangelho do eu preciso me sentir bem. É o evangelho do Jesus é meu amiguinho, ele me compreende. Não é o evangelho que confronta, que te faz mudar de vida, que diz que tais e tais atitudes são pecaminosas e precisam ser arrancadas da tua vida. É o evangelho dos coaches por aí que seduzem as pessoas. Eu não vou lembrar agora, mas tem um pastor americano, ele é muito famoso. Ele tem muitos livros lançados e ele prega para estádios de futebol. Só que ele diz o seguinte, eu não prego sobre pecado. Ele diz, eu não prego sobre pecado. Porque as pessoas já têm uma semana difícil. As pessoas já têm uma semana cansativa. Elas trabalham muito, elas têm muitos problemas e elas vão vir para a igreja para ficar ouvindo sobre pecado. Elas precisam sair daqui com uma palavra que anime, que levante elas. E o evangelho tem disso, mas não é só isso. Agora, esse é o evangelho coach. O evangelho que faz... Gente, eu já falei algumas vezes aqui, a minha tarefa como pastor não é fazer você se sentir bem, não. Minha tarefa é que você saia daqui incomodado. Inquieto com a tua vida, com os teus pecados, querendo ficar mais próximo de Deus, mas inquieto com algumas condutas que você tem. Se a palavra que você ouve aqui não te incomoda em nada, então eu acho que eu também não estou cumprindo bem o meu papel. O evangelho de Jesus Cristo, gente, ele é um evangelho e é por amor que ele faz isso. O evangelho nos confronta. Confronta a nossa vida e confronta as nossas atitudes. Esse evangelho que coloca a gente no centro, muitas letras de músicas que fazem a gente se sentir, né? Diga para o teu irmão aí do lado, você não vale nada. Vai dar briga em casa hoje, né?
Faltou vocês dizerem para mim isso, né? É isso, gente. Nós estamos de pé pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu sou pastor, estou numa caminhada de 20 e poucos anos com Jesus e muitas vezes eu me envergonho das minhas atitudes. Muitas vezes eu me envergonho da minha conduta, de coisas que eu falo, de algumas atitudes minhas que eu tenho que pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu nem queria estar pregando nessa semana, eu nem queria subir em púlpito, porque eu acho que às vezes eu não tenho condições, mas é pela tua graça, porque eu sei que o Senhor me chamou um dia para isso. Então, irmãos, esse evangelho que a gente precisa sair se sentir bem, e que é só isso é um falso ensino que entrou no meio da igreja, que você tem que ser próspero, que se você não conquistou alguma coisa na vida, você é um fracassado, que você tem que ter, que você tem que ser bem-sucedido, que você tem que ir. Gente, isso não é o evangelho. O evangelho não está nisso. O evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz, vamos lá, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. O evangelho é o poder de Deus, Romanos 1. Porque eu não me envergonho do evangelho, vamos lá. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gente, o evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser um evangelho que transforma a nossa vida. Ele precisa trazer transformação de vida, transformação de caráter. Ele precisa trazer mudanças. Isso é novo nascimento. Isso é nascer de novo. Então os falsos profetas estão aí, Jesus diz para tomar cuidado com eles. Muitas vezes nós viemos para a igreja com os nossos pecados de estimação. Ai, tá tão bom esse pecadinho, deixa ele aqui. Deixa eu curtir o meu pecadinho de estimação mais uns tempos aí. O evangelho confronta isso, gente. O evangelho tem que arrancar isso pela raiz. Gente, olha os ensinos que eu tentei, talvez você possa até me ajudar aqui, tá? O que tem sido ensinado hoje? Que nós não precisamos de igreja. Quando eu falo de igreja, aqui eu estou falando de comunidade de fé, tá bom? Então o que está se falando muito aí? Nós não precisamos de igreja. Igreja para quê? Igreja sou eu. Isso é uma das coisas que está ensinando aí. Que o amor, que Jesus é amor. Pastor, mas Deus é amor. E Deus perdoa tudo. De fato, o amor é o que marca, é o que caracteriza a nossa fé. Mas se a gente disser que o evangelho e que Jesus é só amor, esse evangelho está manco, está faltando alguma coisa nele. Porque a Bíblia, se você ler Romanos 1 e 2, você vai ouvir sobre a ira de Deus. Quando o Novo Testamento fala que Deus a Bíblia fala algumas coisas. Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito, e Hebreus, Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas ele virá com ira também um dia. Parece uma coisa estranha, né? Mas a Bíblia fala da ira do cordeiro. Você já viu um cordeiro irado? Deve ser muito estranho isso, né? Mas é o que a Bíblia diz, gente. Então esse evangelho que está aí é manco, que de Deus é amor. É verdade, mas não é só isso. Ele virá um dia como juiz para julgar todas as coisas. Então está sendo ensinado isso. Gente, pode casar e divorciar quantas vezes que você quiser. Está liberado o negócio.
A gente conhece pastores que são, sei lá, em quantos casamentos, e não é porque aconteceu alguma coisa, não, é porque troca, que nem troca de roupa. Então tem muita coisa sendo, é um liberalismo nojento que tomou conta da nossa fé. Você pode tudo. Então, gente, os falsos profetas e os falsos ensinos não são aqueles que eles estão no evangelho, mas ao mesmo tempo são rebeldes contra os princípios do evangelho. Eles estão dentro da comunidade e ao mesmo tempo rebeldes contra os princípios do evangelho. É isso que acontece. E uma grande questão que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quem são as influências que eu tenho sobre a minha vida hoje? Quem são as pessoas que estão me influenciando? Quem são as vozes? Quais são as vozes que eu estou ouvindo? Quais são as vozes que estamos ouvindo? Quem me influencia hoje? São os coaches, são esses que dizem, mas não é bem assim, isso é radical demais. Nós precisamos atentar sobre quem são as pessoas que estão formando a nossa opinião. Muitas vezes tem falsos mestres aí. Como pastor, gente, às vezes o povo vem dizer cada coisa para a gente. E aí a gente precisa corrigir. Eu sei até de quem você já ouviu isso. Uma outra grande verdade, ou ensino, melhor dizendo, de Jesus para os nossos dias, é que nem todos os que professam a fé em Jesus são discípulos de Jesus. É o que ele diz. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Pode até ter feito milagres. Pode até ter feito milagres e feito sinais em nome de Jesus. Mas Jesus diz, nem todos os que me dizem ou que confessam o meu senhorio entrarão no reino de Deus. Gente, para mim Jesus era muito radical. As palavras de Jesus, muitas vezes elas ficam aqui, leva tempo para entrar. São difíceis muitas vezes. E Jesus diz, não são aqueles que confessam o meu nome que vão ser salvos. Você já ouviu que hoje existe um fenômeno no meio da igreja que eles chamam de evangélicos não praticantes? Nós ouvíamos muito falar dos católicos não praticantes, né, algumas décadas aí. Mas hoje já se fala dos evangélicos não praticantes. São aquelas pessoas que afirmam crer em Deus, que creem na sua palavra, que afirmam a sua fé, mas não são praticantes do evangelho. E isso, pelas palavras de Jesus, é uma contradição. Porque Jesus diz que nem todos, quem vai ser aceito no reino de Deus são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Não são apenas os que confessam. Por isso eu li no começo, quando Jesus fala naquele dia. Naquele dia, essa é uma linguagem dos profetas do Antigo Testamento. E nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento eram muitas vezes duros. Naquele dia. E Jesus, algumas vezes no seu ministério, ele encarna esse espírito dos profetas antigos. E ele fala com muita autoridade, mas também com muita firmeza para os seus ouvintes. E ele fala, naquele dia eu virei não como um cordeirinho. Quando a Bíblia mostra lá que Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, aquilo ali tem um significado, é uma profecia que está se cumprindo. Ele está vindo numa missão de paz. Entrar numa cidade, num jumentinho, o rei estava chegando numa missão de paz. E ali ele estava dizendo, nesses dias eu estou vindo numa missão de paz. Mas haverá o dia que ele virá como justo juiz. O juiz de toda a terra. E ele vai dizer, então eu lhes direi, ele mesmo estará lá para julgar. Jesus, então, nos fala que nem todos no nosso meio são seus discípulos. E aí a gente vai para aquela outra parte que ele fala, a árvore boa, a árvore sadia dá um fruto sadio.
A árvore doente dá um fruto doente, e é pelo fruto que nós conhecemos uma árvore. É pela vida de um cristão que você conhece um cristão, não é pelo que ele diz. É pela vida de um cristão que você sabe se ele é uma árvore saudável. Não é pelo que ele fala. É pela vida da pessoa. E esses falsos mestres, eles têm um poder de persuasão, gente, muito grande. Muito grande. Eu quero entrar, então, no último ensino de Jesus para os nossos últimos dias, aqui no Sermão do Monte. Não existe, eu já falei isso, não existe cristão não praticante. Não existe evangélico não praticante. E Jesus nos alerta sobre uma fé viva, prática, do dia a dia. E ele vai falar: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Que palavras são essas? Nós acabamos de estudar aqui o Sermão do Monte. Nós falamos sobre humildade, mansidão, sobre fome e sede de justiça, uma vida de misericórdia, uma busca por um coração limpo, não se irar contra os irmãos e não guardar rancor contra as pessoas. É o que Jesus está falando, não guardar ódio no coração, não alimentar sentimento de vingança, amar os inimigos. Que coisa fácil isso, né? Amar os inimigos. Mas é Jesus que está dizendo. É Jesus que está dizendo. E fazer o bem a eles. Jesus ensina no Sermão do Monte sobre a importância do perdão. E não é aquele perdão meia boca, né? Tipo assim, não, eu te perdoo, mas é você lá, é o Eduardo lá e eu aqui. A Érica lá e eu aqui. Imagina se Jesus disser isso pra gente no dia do juízo: eu te perdoo, mas é você lá e eu aqui. Tá bom? Você fica lá do outro lado, eu vou ficar aqui do meu. Imagina se Jesus disser isso. Porque isso é o que a gente ouve hoje. Não, eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui. Imagina se Jesus diz isso pra gente. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre adultério, fala sobre tantas outras coisas. E aí é o que Jesus fala: quem ouve as minhas palavras e pratica, esse é o que vai ser aceito no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor. Nós não temos condições, gente, de escolher quais mandamentos nós vamos obedecer. Ou se podemos obedecê-los parcialmente. Como que, esse aqui eu quero, esse aqui deixa pra lá, não gosto muito dele. Esse aqui eu acho que dá para obedecer um pouco, mas não tanto assim também. A vida no Evangelho exige uma postura muito radical, de rompimento com a vida passada, de rompimento com a velha natureza, né? Eu já citei aqui uma frase do Lutero, né? Acho que é Lutero que falava, né? Que eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar e eu tenho que matar ele todos os dias. Né? É mais ou menos por aí. Todos os dias a gente tem que matar esse velho homem e negar essa nossa natureza corrompida, inclinada para o pecado. Gente, eu falo por mim, não pense que nós somos bonzinhos, não. Não pense isso. Apesar de que tem coisas boas porque o Senhor nos deu. Mas se nós hoje ficarmos à mercê dos nossos próprios sentimentos, a gente vai, sei lá para onde. Nos afastamos totalmente diante de Deus. Romanos 2,13, eu te convidaria até a ler os primeiros 2 ou 3 capítulos de Romanos depois. Em Romanos ele vai dizer, 2,13, os justos diante de Deus não são os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei. Esses são os justos, aqueles que Deus considera justos. A Bíblia nos leva, gente, a pensar sobre posturas que nós precisamos tomar no dia a dia. O Evangelho, ele exige do crente posturas.
ele exige de cada um de nós posturas de vida, posturas de renúncia, posturas de abandonar alguns caminhos, posturas de escolher, obedecer e praticar aquilo que Jesus nos ensina. É a velha história lá que eu comentei no começo, do vulcão. E há um vulcão aí, a gente já está vendo as fuligens. Já estão aí. O mundo está mostrando as fuligens. Nós já estamos vendo sinais desses tempos e muito claros. E nós precisamos tomar posturas. Largar aquilo que precisa ser largado. Abandonar o que tem que ser abandonado. E é desse jeito que eu termino a minha mensagem. Apesar do tom um pouquinho mais, porque o pessoal fica me chamando de Chico Chicote, tá? Mas eu quero dizer que Jesus no Sermão do Monte, apesar da seriedade com que ele trata os seus ensinos, é um pai falando aos filhos. É um pastor falando com o seu rebanho. Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós observamos um pastor falando com o seu rebanho. E muitas vezes nós, como pais, precisamos sentar com os filhos e dizer assim: olha, filho, tem alguns caminhos aí que não estão muito bons. Precisamos realinhar alguma coisa, corrigir a rota. E eu percebo que Deus o tempo todo está fazendo isso com a gente. E o Sermão do Monte é um pastor falando com as suas ovelhas. E é uma mensagem que, se praticada, vai nos levar para a alegria e para a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que a gente pudesse ter um tempo de resposta a Deus diante dessa palavra. E eu queria deixar a gente vai ter uns minutinhos aí, para quem quiser fazer uma oração, para quem quiser orar, responder a Deus. Você pode também responder a Deus em pensamentos. Se você quiser hoje reafirmar um compromisso ou uma aliança com Deus, vem aqui na frente também. Deixa a gente orar para selar esse dia diante do Senhor. Você que quer reafirmar a tua aliança, teu compromisso com Cristo, não fica com vergonha de ninguém, é você e Ele, tá bom? Esteja muito livre para vir aqui ou não, tá? Para que a gente possa também orar por você.